Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula gravada. Vamos começar o conteúdo de equação logarítmica. Bom, pesquisando, analisando muitas coisas, me deparei com essa frase, esse pensamento aí que eu acho que é significativo para a gente. Ser matemático ou físico não é olhar para baixo, para um papel, escrever com um lápis números, apagá-los, recontá-los. Ser matemático ou físico é olhar para dentro do problema e crer incansavelmente que existe uma solução inspirada não pela ciência pura em si mesma, mas inspirada pelo dono da ciência, que é o Deus da sabedoria, Albert Einstein. Então, pessoal, nesse intuito de buscar sempre novos conhecimentos, olhar para isso aqui vai nos fazer ampliar os nossos horizontes e principalmente se apropriar desse dom da sabedoria. Equação logarítmica. São equações que apresentam a incógnita no logaritmando ou na base de um logaritmo ou em ambos. O que nós devemos ter como noção a partir de agora? Nós vamos resolver as equações logarítmicas da seguinte forma. Primeiro, nós não podemos deixar de olhar a condição de existência do logaritmo. Primeiro, esse Azinho aqui para a gente é quem? É o logaritmando. Então, onde a incógnita estiver, se ela estiver aqui no logaritmando, eu vou aplicar a condição de existência. E nesses dois itens aqui, refere-se a quem? A base do logaritmo. Então, ficar atento a começar por esse primeiro passo. Segundo passo, definição de logaritmo, que é a propriedade fundamental do logaritmo. É aquela que quando vamos calcular um logaritmo, nós igualamos a x e aplicamos a regra da propriedade inversa aí da potência, ok? Propriedades dos logaritmos. Nós vamos ver todas as propriedades dos logaritmos inseridas dentro dessa modalidade. Não vou escrever todas aqui porque são extensas essas propriedades. E o conjunto solução. Lembrar que o conjunto solução ele é o resultado, que torna aquela sentença verdadeira. Sempre representar entre chaves. Lembrando que a solução pode ser vazia quando não atender à condição de existência, representado pelo símbolo do vazio, ou simplesmente com as chaves sem nenhum elemento dentro, ok? Então vamos seguir aqui alguns exemplos e aí eu vou seguir os exemplos do livro. O que você pode fazer agora nesse momento? Copiar os exemplos, Pode parar um pouquinho aqui. Serão 3 exemplos que eu vou resolver com vocês. Então vamos seguir sempre os 4 passos aqui para a gente definir o que a gente precisa, que é o valor da incógnita. No primeiro exemplo, nós vamos determinar o valor de x em cada item a seguir. Agora, seguindo a propriedade, primeiro, o que eu devo fazer? Analisar a condição de existência. Então, vou anotar aqui condição de existência. Agora, onde que está a incógnita? É isso que você deve se perguntar. Condição de existência. A incógnita aparece aqui no logaritmando. Então, qual é a condição de existência do logaritmando? É só definir que o A é maior que zero. Então, quem é o meu A ali? É o meu logaritmando. Então, x mais 5 obrigatoriamente tem que ser maior que zero. Então, o meu x obrigatoriamente tem que ser maior que menos 5. Então, a minha resposta, o meu x, tem que atender esse intervalo real. Segundo passo, eu vou para a definição de logaritmo. Se eu puder aplicar a definição, eu resolvo por aí. Se eu não conseguir, aí eu vou para as propriedades até chegar no conjunto de solução. Então, vamos lá. Segundo passo, vou colocar aqui em azul. Segundo passo, definição. Então, definição. Bom, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a definição e vou aplicar aqui, ó.
log de x mais 5 na base 6 é igual a 2. Então, nesse caso, o 6 ficará elevado a 2 igual a x mais 5. Bom, então aqui eu já consigo resolver a minha equação. Então, eu vou ficar com 36 igual a x mais 5, passando o x para lá, perdão, o x e o 5 no caso, né? Fazendo a organização aí. Então, eu vou ter 31 como resposta. Agora, 31 atende ou satisfaz a condição de existência? Ok. Então, agora eu posso colocar a solução. Então, a minha solução para x igual a 31. Então, o primeiro exercício que vocês vão fazer da tarefa de casa, basicamente vai ser isso daí. Aplicar definição e condição de existência. Beleza? B. Começando o exercício B. Você pode prestar atenção que agora nós temos um sistema de equações. E nesse sistema de equações, em uma das equações nós temos log, sistemas, né, de equações. E um desses sistemas nós temos log. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a condição para o logaritmo quando aparecer na minha conta. Aqui eu já tenho propriedade, porque tem diferença de logaritmos na mesma base. E aqui embaixo eu tenho potência. Então, eu vou trabalhar com fatoração e propriedade. Então, eu vou colocar aqui propriedades, e aqui fatoração. Beleza? Então, vamos chamar essa equação aqui de equação 1, por exemplo, né? Equação 1. E essa aqui de equação 2. Então, vamos trabalhar com a primeira equação. Então, só vou copiar aqui o log de x na base 10, né? E o log de y também na mesma base, igual ao log de 4. Se eu tenho aqui uma diferença de logaritmos, isso significa que é um quociente de logaritmos, igual a log de 4. Beleza. Se eu já sei que é isso, e eu também já sei que os meus logaritmos, perdão, as minhas incógnitas, x e y, estão no logaritmando, então o primeiro passo aqui, até adiantei um pouquinho, o primeiro passo é a condição de existência. Então, vamos fazer isso aqui, peraí. Condição de existência. E aí eu já aplico a condição de existência até antes de começar as propriedades. Eu acabei indo pelas propriedades primeiro. Então, x obrigatoriamente tem que ser maior que zero e o y também maior que zero. Então, aqui agora apliquei a propriedade, que não tem a definição e sim a propriedade. Então, como tem log nos dois membros da equação, eu posso cortar esse log, né? E aí colocar x sobre y igual a 4. Posso isolar uma das incógnitas, então x igual a 4y. Isolei a minha incógnita aqui na equação 2. E agora eu vou usar, perdão, na equação 1. E aí agora eu vou usar a equação 2. E vou fatorar. Então, a equação 2, nesse caso, é 4 elevado a x mais y. Quem já conhece o 1024 sabe que ele é 2 a décima. Como a base é 4, então ele é, na verdade, 4 elevado à quinta. E aí, minhas bases iguais, expoentes iguais. X mais y igual a 5. Então, a partir de agora, é que a gente aplica a resolução do sistema baseado nos métodos que a gente já conhece. X mais y igual a 5, por exemplo, e x igual a 4y. Basta isolar e substituir. Então, nós vamos ficar, por exemplo, com 4y mais y igual a 5.
y vai ser 5 dividido por 5, então nosso y vai ser igual a 1. Beleza, achamos y igual a 1. E o x, quanto é que vai dar? Então, agora a gente acha o x. Se o y é igual a 1, o x vai ser 4 vezes 1, x vai ser 4. Pronto, achamos os dois valores. Agora, eles satisfazem a condição de existência? Então, vamos observar aqui, ó. Nesse caso, o x é maior que zero, ok? E o y também é maior que zero. Então, lembrando que no sistema de equações, a nossa solução aparece em pares ordenados. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, é 4,1 ali, 4 para x, né? E 1 para y é a solução do nosso sistema de equações. Item C. Primeira observação. No item C, nós devemos constatar que a incógnita aparece aonde? Na base. Se a incógnita aparece na base, então nós temos duas condições de existência. Obrigatoriamente, a nossa base, né, tem que ser maior que zero e base diferente de 1. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, x mais 1 tem que ser maior que zero, logo, o x é maior que menos 1, e o x mais 1 tem que ser diferente de 1, então, logo, o nosso x tem que ser diferente de zero. Então, tem que guardar essas duas condições de existência aí. Agora, a gente vai aplicar, nesse caso, a propriedade fundamental, quer dizer, a definição de log. Então, vamos fazer x mais 1 elevado a 2 é igual a 9. Esse é o segundo passo. Então, primeiro passo aqui, segundo passo aqui, ó. Desenvolver o produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, menos 9 igual a 0. Daí, nós vamos chegar numa equação do segundo grau, de forma que x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Então, tá aí a nossa equação do segundo grau. Resolver por Bhaskara ou soma e produto. Nesse caso, as raízes da equação que nós vamos encontrar, elas representam aí os valores de x igual a 2, que aí basta usar Bhaskara, né? Vou colocar aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. E aí o nosso x1 vai ser igual a menos 4 e x2 igual a 2. Agora, observe a condição de existência. A nossa condição de existência está dizendo que o x tem que ser maior que menos 1. Olhando para x menos 4, se a gente olhar para cá, ó, não atende ou não satisfaz a condição de existência. 2 satisfaz, é maior que menos 1 e diferente de 0. Então, a solução é apenas o 2. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. A nossa aula acaba aqui e você deve concluir essa tarefa de casa aqui até a nossa próxima aula ao vivo, beleza? Então, eu vou marcar como data de entrega a data do dia, né? No caso aí, pra gente, que a aula é hoje, né? No dia 25, então, vou colocar a data de entrega para o dia 27/5, beleza? Quem tiver dúvida, pode tirar a dúvida